Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, a pedido da Soyan, da Marlise, na casa Lucas de Assis. Eu estou aqui em Brasília, eu sou Francisco, né? Trabalho lá, trabalhei muito tempo na casa Lucas de Assis. Há cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, eu estou aqui em Brasília por transferência profissional, por uma necessidade e uma oportunidade que ocorreu na época, né, 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás. Curiosamente, até na área da saúde, e é um momento até que profissionalmente para mim, eu tenho trabalhado muito mais do que corriqueiramente, né? Eu tenho, sim, me dedicado muito a essa causa da assistência na área hospitalar, na minha atividade aqui no Ministério da Saúde. Até no momento eu tenho sido um dos responsáveis para catalogar as necessidades de leitos de UTI dos diversos hospitais nas capitais, cidades do Brasil todo, né? Organizando a distribuição, a logística e assim por diante. Mas como também a nossa abordagem aqui é o Espiritismo, e é esse o propósito, gostaria de dizer algumas palavras, até que foi a convite delas para colocar, e dessa forma até singela. Não tenho esse hábito de usar a mídia social, fazendo diretamente, até acho que a primeira vez que eu faço uma gravação é de um vídeo através aqui do celular. Mas aproveitando agora, eu acho que é bem propício o momento de a gente fazer alguns comparativos da nossa vida, da situação que a gente vivencia no momento, no mundo todo, com o que a gente já aprendeu, que a gente já abordou sobre o Espiritismo, o quanto que ele serve para a gente comparar com a nossa vida no dia a dia, o quanto que serve para projetar a nossa vida eterna, que é a vida espiritual, e o quanto que a gente pode comparar com esse aprendizado do passado, né? A gente vê, curiosamente agora, esse tempo estava pensando sobre as profecias, as diferentes profecias, seja aquelas mais clássicas que a maioria das pessoas, as profecias do Apocalipse, né, Nostradamus, o Apocalipse de João, né, e assim, o que mais me vem na cabeça realmente é o que Chico Xavier disse em 1969. Eu lembro a data limite, né, que ele naquela época, em conversa com alguns espíritas, que até não ficou registrado na época, né? Isso é até posteriormente que foi objeto de estudo mais profundo por vínculos à doutrina espírita, à própria Federação Brasileira Espírita, e aqueles amigos que conviveram com o próprio Chico Xavier, que através de informações que também foram pesquisadas depois, né, cruzadas com outras situações por outros seguidores da doutrina, estudiosos, que a data limite, que seria de 50 anos, o prazo dado pela espiritualidade superior, para que a humanidade, o planeta Terra, se reorganizasse no campo moral, tomasse um novo destino, na busca do bem comum, que os espíritos que tivessem o objetivo de evoluir no planeta Terra como escola planetária, né, com uma escola, uma oportunidade para o espírito de vivenciar sua individualidade na convivência coletiva, buscando seu crescimento espiritual, a sua individualidade, servindo, compartilhando aprendizado e assim por diante. E dizia Chico Xavier que os espíritos superiores, e isso sob a liderança de Jesus, né, davam à Terra, nos próximos lustros, a cada 5 anos, que no somatório de 10 lustros, certamente seria uma data limite em que a humanidade teria para essa escolha, né, fruto do exercício do livre-arbítrio de cada um. Coletivamente, o mundo ia responder proporcionalmente a essa escolha. Muitos, em agosto do ano passado, de 2019, se perguntavam, a data limite é hoje, foi a data que ele teria dito isso e tal, como se fosse uma situação estanque daquele dia, daquela hora. As coisas se dão na espiritualidade
em fases. São fases, né? São situações em que a energia se agrupa, se dissipa e ela se redireciona, né? A tendência de tudo na humanidade, na espiritualidade, no universo, é a evolução. A tendência de cada partícula, é de ascender à espiritualidade superior na nossa visão, na nossa compreensão humana individual, mas nada mais é do que buscar a perfeição de si próprio. Cada molécula, cada célula, cada átomo busca a perfeição. Cada um de nós é constituído por partículas que buscam a perfeição. A nossa diferenciação em relação a todas essas situações individuais, dessas partículas, dessas pequenas representações da própria vida, é que nós somos um pedaço de uma perfeição, que busca a perfeição maior, que busca compartilhar do pensamento perfeito, que é compartilhar do pensamento de Deus. Nessa comparação, trazendo assim uma oportunidade de refletir sobre o presente que a humanidade vivencia, e fazendo também, linkando com o que disse Chico Xavier, a gente vê o quanto que as pessoas procuravam ver se a autodestruição seria um terceiro conflito mundial, seria uma bomba atômica, seria qual a individualidade que, tomada por um espírito inferior, com uma intuição trevosa, com uma situação horrenda, que levaria a uma autodestruição da humanidade. Então a gente vê esse vírus agrupado, se disseminando entre as pessoas, não respeitando fronteiras, não respeitando a situação individual de cada um, seja homem, seja mulher, a opção que for, seja rico, seja pobre, seja do quadrante que for. A gente vivencia hoje, em grande parte do nosso planeta, uma estagnação da atividade humana, refletindo, cada um ao seu modo, mas preponderando uma energia até de medo, uma energia de apreensão, de muita ansiedade e sem buscar, muitas vezes, a oportunidade do momento. Eu tenho certeza, uma certeza quase que absoluta, de que o que nós estamos passando, que o mundo passa hoje, é uma grande oportunidade e uma porta que está se abrindo para um novo comportamento humano. Cada um de nós, hoje encarnado aqui nesse planeta, não será mais o mesmo, sob o ponto de vista coletivo, sob o ponto de vista da concepção individual que cada um tinha da vida, dos seus valores, vai pensar um pouco diferente. Cada um de nós hoje, de uma forma até forçosa, está sendo recolhido a um convívio, muitas vezes até familiar, que não tinha o hábito antes de conviver, não trabalhava muitas vezes até alguns valores da necessidade de ser mais paciente, de ser mais atencioso, de refletir ou até de compartilhar atividades que não tinha nem oportunidade ou nem pensava em compartilhar com seus familiares, seja elas dentro do regramento, no seio da família, do domicílio, da sua residência, seja até muitas vezes dos valores, né? Coisas que a gente adquiriu e que não dava nem atenção, não dava atenção para um objeto adquirido, por uma comparação que se faz com a vida dos outros. Temos o nosso lar, temos o alimento, temos o acesso, muitas vezes temos até acumulado em parte alguma coisa que muitos não tiveram essa oportunidade. Temos a convivência às vezes até com um animal doméstico, com as plantas, né, com o reino vegetal. Essa concepção de conseguir olhar da própria janela muitas vezes para o sol, para o vento, para a chuva, para a noite, para o amanhecer, para o entardecer, coisas que nós não fazíamos antes e que
que hoje parece que o mundo é chamado e convocado a compartilhar num ambiente quase que deserto, nas grandes cidades do mundo inteiro. Quando a gente percebe hoje uma Nova York com um traço de abandonado, no Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, cidades, países da Europa, todos quase que simultaneamente. Mas, como tudo que nos leva ao lado positivo da reflexão, se a gente se deixa levar, quem sabe lá nós somos impulsionados também a agregar para si, a absorver energias mais densas. Quando a gente vai se voltar só para a mídia, só para a televisão, para o rádio, a mídia social, a influência em disseminar o medo, de querer incutir nas pessoas uma energia destrutiva, ou de só se falar como se a vida fosse apenas encarnação, ou como se cada um tivesse condenado à derrocada individual, ao próprio falecimento do seu órgão, à própria morte, sobre o aspecto que a maioria das pessoas tanto teme. Felizmente temem, né? Porque que bom que cada um de nós tem uma necessidade, uma vontade da autopreservação. Se não fosse assim, a cada dificuldade, os impulsos à autodestruição pelo suicídio seriam bem maiores do que são, e não são poucos. Essa questão do impulsionamento que cada um é levado a, muitas vezes, até baixar a sua vibração, fruto dessa energia coletiva que chega nos nossos lares, querendo ou não, pela via eletrônica, né, na via digital, aí pelas redes sociais, ou principalmente pelo noticiário da TV, é que cada um busca ali o comparativo da sua situação e projeta um futuro próximo que possa ser vítima daquele futuro próximo. E aí vem o medo. E aquele medo que já está presente no nosso cotidiano, pelo estado coletivo das coisas que a gente vivencia, ele se aprofunda. Leva a uma angústia, e essa angústia muitas vezes vai levar a um vazio interior, aniquila perspectivas positivas para um futuro próximo, é um estado de melancolia, muitas vezes de depressão. O estado de ânimo, de humor, ele é alterado significativamente, e por estarmos numa convivência coletiva, familiar, muitas vezes extrapola até um ambiente de discórdia, até de violência, quem sabe. Difícil na vida encontrar a palavra-chave, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio de aproveitar a oportunidade, tirar o melhor da oportunidade e projetar o melhor para o futuro próximo. Eu vivencio aqui, caso, como disse no início, pelo lado profissional, estou vivenciando diretamente esses dados, principalmente do Brasil todo, até do mundo. A situação não é o que a mídia nos coloca. A situação não é tão temerosa se a gente olha para os outros aspectos, né? A gente vê tantas e tantas pessoas que estão se recuperando, que tiveram contato com o vírus, não desenvolveram absolutamente nenhuma doença. Pessoas que tiveram o contato com o vírus, tiveram alguns sintomas, melhoraram, ficaram boas. Algumas, por uma situação adversa já pré-existente na sua própria saúde, realmente levaram a derrocada. Mas se a gente olhar aqui, tive a curiosidade de procurar esses dias, o número de óbitos de cada patologia no Brasil. E é lógico que uma patologia como essa do Covid, ligada ao coronavírus, uma infecção do coronavírus, partindo do zero, de uma estatística inexistente, comparativa a outras, ela é acentuada, ela sobe a cada dia. Lógico, a morte não regride, não, o óbito não regride, ele é somatório. Mas se nós compararmos a toda essa paralisia do nosso Brasil, no mundo todo, o número de acidentes de trânsito que levou a óbito praticamente estagnado. Praticamente, números bem próximos às estatísticas no Brasil, o número de acidentes de trânsito
eram comparados ao número de infartos do miocárdio, né, doenças cardíacas. E ele hoje representa 10% do número que corriqueiramente o Brasil sempre teve nas últimas décadas, podia-se dizer. A violência, os crimes por violência também reduziram significativamente, eles têm uma redução improvável de volta de estar no 20% a 25% dos números anteriores. É lógico que outras patologias, como o próprio câncer, né, doenças diversas, eles mantêm mais ou menos o mesmo percentual. Mas vejam só, a perspectiva de melhorar, até porque é uma curva por uma ação dos vírus, né, de ascensão do número de casos, ele tem uma tendência a um enfraquecimento, a se dissipar essa energia e muito, muito provavelmente vai se dar a um reequilíbrio nas próximas semanas. Mas o que tem isso a ver com o nosso assunto? Vale a reflexão da oportunidade. Tudo na nossa vida vale como oportunidade para refletir e se tornar um espírito, uma individualidade melhor. É essa, sim, então, é a proposta assim, que eu faço de reflexão para cada um, que cada um de nós procura fazer, de refletir o que somos, o que temos, o que vivenciamos, qual o aprendizado de tudo isso. O universo, como eu disse no início, ele está sempre em evolução. A busca da evolução é o mundo da perfeição, é o mundo da luz. Mas a individualidade, a humanidade, os seres vivos, o contato com a natureza se dá pelo progresso, pelo aprendizado. Dizem os espíritos que o animal mais simples que seja, que vai se agrupando na natureza, através das convivências, a alma grupal, por exemplo, vai lá pegar lá os insetos, em uma vida grupal, até se individualizar. Ao se individualizar, e ele não tem uma vida, não tem uma característica racional como a do ser humano, mas o que, perguntam, né, espíritos, indagando a espiritualidade superior, qual é o grande objetivo do que se chama de sofrimento dos animais? Isso é o aprendizado. O aprendizado para um enfrentamento mais adiante, quando a racionalidade estiver presente na individualidade humana. Que é o nosso caso, cada um de nós passa por momentos adversos, que a gente possa chamar de sofrimento, e nada mais é o sofrimento que a busca já do reequilíbrio. E o que vale esse chamado sofrimento a chegar ao reequilíbrio? O aprendizado desse momento adverso. A gente aprende com o momento adverso, projetando o futuro. É aí que cada um vai procurar errar menos, é aí que cada um vai procurar aprender com seus erros e se transformar. Isso está lá até na obra O Céu e o Inferno, Kardec, né? Que ele lá em algum momento ele aborda essa questão do erro humano, e o que o mais importante do que o erro é o arrependimento. O arrependimento que leva ao aproveitamento da oportunidade como aprendizado para ser uma pessoa melhor, de não tornar a errar. Mas a nossa imperfeição fatalmente vai nos levar a errar novamente, e nós erramos incessantemente. Mas a cada erro, uma nova reflexão. E a cada reflexão, nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito. É dado o direito a cada um de errar, e até tornar a errar, mas a ser responsável individualmente pelos seus erros. E é essa a grande oportunidade do aprendizado. E é isso que a gente pode encurtar o caminho individual em direção ao mundo da luz. E são em momentos como esse que a gente está vivenciando hoje na humanidade, sem fronteiras, que arrasa países, que arrasa cidades, convivências, situações que jamais imaginávamos que íamos passar. Se fôssemos projetar meses, um ano, dois, alguns anos atrás,
iríamos passar em algum momento da nossa humanidade por uma situação como a presente, jamais iríamos nem só suportar a ideia, como também admitir que pudesse ocorrer uma situação como essa. Mas estamos aí. E a oportunidade nos foi dada, e a cada um a oportunidade de aproveitar. Eu queria então desejar a todos vocês aí bênçãos, né? Que o mundo espiritual superior esteja sempre conosco, que as energias do plano superior possam abrandar os nossos espíritos, que a família de cada um possa ser, né, abençoada pela luz maior, e que Jesus sempre esteja presente junto conosco nos nossos corações e nossos familiares. Muito obrigado.